Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Fernando Médici Júnior. Eu sou advogado, atuante em arbitragem há mais de 20 anos. Sou sócio do escritório Matos Engelberg Schnick Advogado. Tenho o prazer de estar aqui também com meu sócio Antônio Henrique Monteiro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel do advogado no gerenciamento de contratos de grandes obras, né? A importância desse papel, seja para fins de prevenção de litígios, seja quando o litígio efetivamente é inevitável e ele acaba acontecendo, né? Pessoal, os advogados que estão acostumados em trabalhar já há alguns anos, muitos anos, com litígios arbitrários, especialmente em matéria de construção, certamente já se depararam com aquela situação em que o cliente aparece da noite para o dia, falando assim, começaram com uma arbitragem contra mim, ou preciso iniciar uma arbitragem amanhã contra o dono da obra ou contra o empreiteiro, e despeja assim, centenas e centenas de documentos, e-mails e atas para você analisar em tempo recorde e, enfim, ele quer que você comece a arbitragem do dia para a noite. Isso, assim, é o que mais pode dar errado numa arbitragem de complexidade elevada, como são as arbitragens de construção. Daí porque hoje a gente tem interesse, e o objeto aqui é conversar sobre a importância do advogado no gerenciamento durante a vida, a gestão, a execução do contrato de construção, né? Enfim, tanto melhor será a sua capacidade de prevenir litígios ou de atuar nesses litígios, seja pelo dono da obra, seja pela empreiteira, ou consórcios que estejam dos dois lados, quanto maior for a preparação da empresa em relação aos documentos que bem refletem a vida desse contrato. E o contrato de construção é um contrato de duração diferida no tempo e que, assim, ele nasce e renasce no dia a dia. Todo dia são coisas novas, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente recebe o caso, a gente vê atas de reuniões envolvendo assuntos super importantes, incompletas, que não refletem bem o posicionamento de uma parte ou de outra, ou notificações que eram para ter sido enviadas e não foram enviadas, ou notificações enviadas fora do prazo, ou notificações não respondidas simplesmente por uma das partes, e aí o caso fica incompleto. E essa incompletude do arcabouço documental pertinente ao caso dificulta muito, seja na prevenção do litígio, seja quando o litígio é inevitável e você tem que apresentar ele na arbitragem. Daí porque a gente tem, desde já faz alguns anos, atuado por alguns clientes durante a gestão do próprio contrato. Claro que cada contrato normalmente tem o seu engenheiro responsável pelo gerenciamento da obra e gestão do contrato. Mas a gestão do contrato, sob a ótica do advogado, acaba sendo um pouco diferente, não é mesmo, Antônio? Não sei se você tem algo a acrescentar, explicar como é que isso pode se dar, por exemplo, com serviços de hotline que a gente pratica, enfim. Exato, prazer estar com vocês aqui, prazer estar com o Fernando para falar um pouco, ainda que rapidamente, sobre esse assunto. Pois é, a ideia, né, que a gente tem apresentado para os nossos clientes e vem sendo bem recebida, não é tomar o lugar do diretor do contrato, do gerente de contrato, enfim, muitas vezes um engenheiro ou mesmo um administrador. Mas a ideia é até desafogar o jurídico interno e fazer uma triangulação com o diretor do contrato ou aquele administrador daquele contrato, o jurídico interno e nós, advogados externos, por conta, seja do volume de trabalho que o advogado interno tem e por conta da gente conseguir pensar os problemas e pensar a obra não estando dentro da obra, não estando envolvido. Então, quando o Fernando falou, enfim, do hotline, né, um sistema que a gente gosta de contratar com os clientes, exatamente isso, para a gente assessorar o diretor do contrato, em conjunto com o jurídico interno, nessas notificações e qual termo utilizar, para isso depois não ser mal interpretado ou até mal usado pela parte contrária. Aqui nessa carta você escreveu que foi um evento imprevisível. E aí a gente já tem experiência para saber o que a lei, ou o que a doutrina
e a jurisprudência tem considerado como evento imprevisível ou não. Então, assim, às vezes, o administrador do contrato quer usar um termo, quer passar uma situação, mas acaba usando um termo jurídico que pode ter um efeito ruim depois. Então, a gente gosta bastante de contratar com os nossos clientes essa assessoria permanente e rápida em relação a essas notificações, essa troca de cartas e o dia a dia do contrato, para que a gente possa auxiliar na elaboração dessas respostas. E aí, sobre o ponto de vista jurídico, óbvio, embora a gente trabalhe com engenheiro dia sim, dia não, nós não somos engenheiro. O nosso viés é jurídico. A gente costuma montar uma matriz de risco jurídica, né, que vai apegar os riscos jurídicos e não os riscos técnicos. A gente pega as informações técnicas, entende e aplica essas informações técnicas nas cláusulas do contrato e, enfim, na legislação aplicável, para que a gente possa traçar para o cliente quais, dentro dessa matriz de risco que a gente cria daquele contrato, quais riscos estão mais propensos a acontecer naquele momento. A gente até utiliza muito a nomenclatura de engenheiros de verde, amarelo e vermelho, exatamente para sinalizar para o cliente que, por exemplo, a produtividade da construtora naquele mês não foi boa, isso pode impactar o risco da cláusula tal do contrato que prevê marcos intermediários de entrega na obra. Então, a gente consegue ir mostrando para o cliente que aqueles problemas técnicos que aconteceram em determinado momento da obra podem vir a impactar na aplicação da cláusula tal contra o cliente. É um trabalho muito legal, muito tailor-made, que a gente gosta de fazer, e, frisando o que o Fernando já disse, muito importante para o futuro. Você hoje se prepara, você hoje faz os registros, você hoje organiza as informações para que depois, na hora de negociar um pleito, na hora de discutir um claim, ou mesmo na hora de entrar com uma arbitragem ou se defender uma arbitragem, você está pronto. Você foi bem assessorado durante o contrato, você respondeu às notificações, você marcou os seus pontos durante a execução da obra, e agora na arbitragem você vai trabalhar exatamente com isso que você marcou, com isso que você criou, né, durante a execução do contrato. Então, enfim, Fernando, meus comentários pontuais eram esses. Isso, assim, pode significar uma tremenda economia para o cliente, seja na hora de solucionar, né, coibir um litígio, seja na hora em que o litígio aparece e é inevitável. Se você for ver na negociação do preço do contrato, é super, né, as margens hoje em dia são baixas, etc. A contratação do escritório para fazer um acompanhamento day-to-day aí da execução do contrato não é algo assim avassalador, ao contrário. Se você colocar na ponta do lápis, no final do dia, o que você vai economizar depois que o litígio efetivamente acontece em relação a exame, organização de documentos e assim por diante, e o sucesso que você pode ter se defendendo ou pleiteando algo no contrato, em se considerando que a gestão dele foi feita sob a ótica também do advogado, isso economiza muito dinheiro na hora de preparação do caso, qualquer ponto que você esteja, como pode representar um sucesso enorme, uma economia gigantesca contra um claim, ou um sucesso na apresentação do claim propriamente dita. Sem contar que, por exemplo, vai começar o caso, se o escritório fez o acompanhamento da gestão desse contrato, ele já tem 100% dos documentos, porque no hotline o cliente já envia desde logo o diário de obra, o advogado já está pronto para ler, eventualmente fazer alguma observação, claro, sempre mantendo um padrão para que não vire um juridiquês total e a contraparte resista em aceitar, etc. Mas, assim, para prevenir erros, para prevenir falhas em ausência de resposta de notificação, ausência de boa definição dos eventos que estão acontecendo, da chuva extraordinária ou da greve que aconteceu aqui e acolá, à luz dessa matriz de risco jurídica que a gente desde logo elabora para cada contrato específico, né? Enfim, é algo que ajuda a prevenir litígios, ajuda na construção e apresentação dos litígios, se eles forem
inevitáveis. Então, é a dica que a gente dá aqui, que é muito menos direcionada aos advogados, quer dizer, serve também para instruir e ajudar os nossos colegas sempre, né? Mas, sobretudo, para as empresas, porque isso pode representar uma economia enorme para elas no dia que o litígio aparece. E economia não só no tempo, mas, sobretudo, no dinheiro. Você falou muito bem. Uma coisa é o cliente chegar para a gente, né, Fernando, com HD externo, com 10 mil arquivos e falar, tá aqui os registros da obra, eu tenho um claim com outro cliente de 100 milhões, contra o dono da obra, enfim, contra a construtora de 100 milhões, e eu quero entrar com uma arbitragem. Tem uma carta aqui que resume bem os claims. Pode fazer uma proposta de honorários? Como o Fernando falou, proposta de honorários, na hipótese da gente não ter ajudado o cliente durante a obra, é uma. Na hipótese da gente ter acompanhado essa obra, é totalmente outra. Primeiro que a gente não precisa do HD externo. E segundo, a gente já tem os claims todo mapeado, toda a fundamentação jurídica. Então, a arbitragem pode custar 100 ou ela pode custar 1.000, a depender da quantidade, de como foram feitos os registros e se a gente conseguiu ajudar o cliente durante a execução do contrato ou não. Eu acho que é o principal ponto. A contratação desse tipo de acompanhamento é peanuts, quando a gente olha para o valor do contrato e quando a gente olha para o tempo e para o valor da arbitragem que o cliente vai ter que desembolsar com advogados quando ela vier a existir. Acho que é isso. Pois é, então eu acho que a gente conseguiu colaborar explicando a importância do papel do advogado na gestão do contrato, antes, independentemente de qualquer litígio, mas seja sempre com foco, né, contando com a experiência de quem já atuou e sabe o que pode dar problema lá na frente em relação a tudo, quaisquer que sejam os assuntos de obra, de construção, geologia, fornecimento, greves, força maior e assim por diante, já com os olhos de quem sabe o que pode dar pepino, a gente ajuda e acha que os advogados devem, cada vez mais, e as empresas devem estar com a cabeça um pouco mais aberta para permitir esse gerenciamento, não só pelo gestor do contrato, mas como um escritório especializado nesse tipo de trabalho. Ajuda muito a prevenir litígios, ajuda muito quando o litígio é inevitável. Acho que por hoje era só. Essas informações que a gente tinha a passar. A gente agradece a atenção de todos e ficamos à disposição aí para bater mais papos sobre os assuntos divertidos relacionados à arbitragem e construção.